O Unix é um sistema operacional criado por Kenneth Thompson após um projeto de sistema operacional não ter dado certo. Ele foi o primeiro sistema a introduzir conceitos muito importantes para sistemas operacionais como suporte a multiusuários, multitarefas e portabilidade. As raízes do sistema Unix tiveram início nos anos 60. Thompson, Dennis Ritchie e outros desenvolvedores se juntaram para desenvolver o sistema operacional Multics nos laboratórios da Bell da AT&T. A ideia era criar um sistema capaz de comportar centenas de usuários, mas diferença entre os grandes grupos envolvidos na pesquisa, AT&T, General Electric e Instituto de Tecnologia de Massachusetts, levaram o Multics ao fracasso. Contudo, em 1969, Thompson começou a reescrever o sistema com pretensões não tão grandes, e aí surge o Unix. Thompson propôs que os próximos desenvolvimentos do sistema fossem apoiados pela Bell, para fornecer uma ferramenta de preparação de documentos, a organização de patentes da companhia. Em 1971, foi entregue uma versão primitiva do sistema Unix à organização de patentes da Bell Laboratories. No início dos anos 70, o sistema Unix começa a ser utilizado internamente através da Bell System e a gerar interesses em várias instituições acadêmicas de prestígio. Em janeiro de 74, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, recebe uma cópia do Unix. Dennis Ritchie e Ken Thompson escreveram um artigo em julho de 1974 sobre o Unix, classificando-o como um sistema operacional para diversos fins, multiusuários e interativo. Nessa imagem, Ken Thompson e Dennis Ritchie estão desenvolvendo o Unix com o PDP-11, que apesar do tamanho, naquela época era uma série de mini-computadores de 16 bits fabricada pela empresa Digital Equipment Corp., que na década de 70 foi pioneira na interconexão de todos os elementos do sistema, processador, memória e periféricos. Este dispositivo permitia enviar, receber ou trocar dados sem a necessidade de uma passagem intermediária pela memória. Características do Unix: multitarefa, realizava diferentes tarefas simultaneamente; multiusuário, permitindo que mais de um usuário utilizasse o sistema simultaneamente; necessitava de um administrador, denominado root, que possuía alguns privilégios como editar ou modificar arquivos do sistema; gerencia e atribui prioridades quando duas ou mais pessoas querem usar o mesmo arquivo ou impressora ao mesmo tempo. Tempo compartilhado. O sistema parcela o tempo do computador em uma série de partes e os aloca entre vários usuários, dando a cada um a ilusão de uso exclusivo da máquina. Além disso, ele é capaz de trabalhar com diversos hardwares, como os da HP, IBM, Silicon Graphics, Sun e outros. Controla periféricos, imprime arquivos, compila programas e tem acesso a redes. Porque o Unix é a base dos sistemas operacionais. Apesar de não haver uma resposta exata para isso, a esmagadora maioria dos sistemas disponíveis atualmente é baseada no Unix. Talvez você nem saiba, mas o sistema operacional que roda no caixa eletrônico onde você saca dinheiro, por exemplo, provavelmente é do tipo Unix. Um dos motivos que levou o Unix a se popularizar foi o fato de ele ser o primeiro sistema multitarefa capaz de executar dezenas de processos simultaneamente. O sistema permite que várias aplicações sejam executadas de modo independente e concorrente por usuários diferentes. Assim, eles podem compartilhar não somente hardwares, mas também softwares e componentes como discos rígidos e impressoras. Outro fator que com certeza influenciou na popularidade do Unix foi ele ter funcionado sob uma licença livre em seus primeiros anos de vida, tendo sido distribuído gratuitamente para universidades e órgãos governamentais dos Estados Unidos. Apenas depois de algum tempo, a licença tornou-se proprietária. Contudo, a maioria dos sistemas criados com base no Unix funciona sobre um sistema total ou parcial de código aberto. Desse modo, a proliferação do sistema foi impulsionada pela licença livre, principalmente das famílias BSD, OpenSolaris e Linux. Na estrutura do Unix, o kernel é o núcleo do sistema operacional, que controla o hardware, traduzindo comandos Unix em instruções de hardware. O usuário não trabalha diretamente com o kernel.
O sistema de arquivo é o modo Unix de armazenar informações de qualquer tipo, como por exemplo gráficos, textos e etc. O shell é o programa que atua como interface entre a kernel e o usuário, facilitando a comunicação entre ambos. Aplicativos são programas que podem ser invocados pelo shell para realizar diversas tarefas. Estrutura de diretório. A árvore de diretórios do Unix é dividida em várias ramificações menores e pode variar de uma versão para outra. Os diretórios mais comuns são os seguintes. Diretório raiz. Esse é o diretório principal do sistema. Dentro dele estão todos os diretórios do sistema. /bin contém arquivos, programas do sistema que são usados com frequência pelos usuários. /boot contém arquivos necessários para a inicialização do sistema. /dev contém arquivos usados para acessar dispositivos periféricos existentes no computador. /etc arquivos de configurações de seu computador local. /home diretórios contendo arquivos de usuários. /lib bibliotecas compartilhadas pelos programas do sistema e módulos de núcleo. /mnt diretório montagem de dispositivos. /mnt/cd-rom subdiretório onde são montados os CDs após a montagem. O conteúdo do CD se encontrará dentro deste diretório. /mnt-flop subdiretório onde são montados os disquetes após a montagem. O conteúdo do disquete se encontrará dentro deste diretório. /proc sistema de arquivo do núcleo. Esse diretório não existe. Ele é colocado lá pelo núcleo e é usado por diversos programas. /root diretório do usuário root. /sbin diretório de programas usados pelo superusuário root para administração e controle do funcionamento do sistema. /tmp diretório para armazenamento de arquivos temporários criados por programas. /usr contém maior parte de seus programas normalmente acessíveis somente como leitura. /var contém maior parte dos arquivos que são gravados com frequência pelos programas do sistema. Por que a Microsoft não usa Unix? No ano de 1979, quando a IBM necessitava de um sistema operacional para um novo computador e contatou a Microsoft para realizar o serviço, como a empresa de Bill Gates não possuía um sistema próprio, ela adquiriu o QS2, modificou e deu um novo nome para ele, MS-DOS. Então a resposta para essa pergunta pode ser por falta de interesse. Sistema Unix e tipo Unix. Unix é um sistema proprietário. Justamente por isso, softwares como distribuições de Linux e macOS são chamadas de tipo Unix. Para um sistema ser considerado Unix, é preciso se enquadrar completamente no Single Unix Specification, ou especificações únicas do Unix. Essas especificações foram definidas pela norma POSIX, criada a partir de um projeto desenvolvido em 1985 para padronizar sistemas variantes do Unix. Primeiramente, criamos uma máquina virtual e a nomeamos de Unix. Escolhemos o tipo IBM OS 2, pois esse tem a mesma base do sistema que queremos, e a versão permanece em Warp 3. Depois, na tela do tamanho de memória, selecionamos 32 MB de RAM, colocamos para seguir e criamos um novo disco virtual. Esse disco tem que ser de tamanho fixo e tem que ser menor do que 504 MB para funcionar. Depois disso, entraremos na configuração da máquina virtual e na aba de armazenamento carregaremos a imagem do sistema em um flop de disquete virtual. Colocamos para iniciar a máquina virtual e esse erro que acontece é normal. Pode colocar para continuar. Colocamos para iniciar a máquina virtual e aguardamos um pouco, enquanto é carregado os arquivos do sistema. Pronto, com a máquina virtual aberta, vimos que ele está pedindo para inserir o disquete 2. Aí vamos em dispositivos, drives de disquete e selecionamos a imagem, que no caso é a base 2 e damos continuidade.
Damos um Enter novamente para instalar o Unix e apertamos Y para confirmar a instalação. Mais outro Enter para criar partições no seu HD para o Unix, seguido de Y. Nesse momento, o sistema dá a resposta de que devemos ter a nossa partição. Depois, damos um Enter para continuar e digitamos N para passar para o próximo passo, que é comparar os arquivos que temos com os acima, que são os necessários. Estando tudo certo, apertamos Y para continuar e depois damos um Enter. Agora ele mostra a configuração do sistema. Damos mais um Y e aguardamos o Unix pedir para dar um reset. Entramos em Drive de disquete e removemos a imagem que tínhamos carregado e colocamos para reiniciar a máquina virtual. Apertamos F para instalar os outros pacotes através de um disquete. E repetimos o processo de carregar a imagem do sistema. Nesse caso carregaremos a base 3. E depois damos um Enter novamente. Agora carregaremos a base 4. Assim que ele vai pedindo, trocamos o disquete virtual e damos Enter. Vamos repetir esse procedimento até carregar todos os disquetes. Aqui ele já mostra o horário do sistema. Pulamos a parte da senha para irmos à parte de criar uma nova senha. Depois, vamos colocar o nome para o próprio sistema, que ficou como Unix Soap, e aguardamos. Retiramos o último disquete carregado e resetamos o sistema.
Inserimos o nosso usuário principal, nesse caso, que é o root, e a senha que criamos. Após essas etapas, o sistema está pronto. O que podemos fazer é carregar pacotes adicionais para o sistema. Escolhemos colocar o de aumentar o número de usuários. E vamos seguindo com a instalação. Mas o sistema já está pronto para uso. Ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e tchau!